5 anos dividindo a mesma cama, a mesma casa, a mesma vida, e ele nunca me tocou de verdade. Enquanto eu me devorava por dentro achando que o problema era comigo, que meu corpo não era suficiente, que eu não era desejável, ele estava se satisfazendo com outras. Mas deixa eu te contar desde o começo, porque essa história precisa ser contada. Antes de continuar, se você está gostando, deixa um like aqui, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você está me assistindo. Sua presença aqui significa muito para mim. Meu nome é Helena, tenho 62 anos hoje, mas quando essa história começou, eu tinha apenas 35. Era 1998 e eu trabalhava como secretária numa empresa de contabilidade no centro da cidade. Minha vida era simples, organizada, previsível. Acordava às 6 da manhã, preparava meu café com leite, passava batom cor-de-rosa e saía para pegar o ônibus das 7h15. Sempre o mesmo ônibus, sempre o mesmo motorista que me cumprimentava com um aceno de cabeça. Eu já tinha sido casada antes, um casamento breve, dos 18 aos 23 anos, que terminou quando descobri que meu ex-marido preferia gastar nosso dinheiro no bar com os amigos do que construir uma família comigo. Depois disso, passei 12 anos sozinha, 12 anos trabalhando, juntando dinheiro, cuidando da minha mãe que estava doente, sem tempo nem energia para pensar em romance. Minha vida era minha mãe, meu trabalho, minha pequena rotina. E estava tudo bem assim. Ou pelo menos era o que eu dizia para mim mesma, toda vez que via um casal de mãos dadas na rua. Foi num sábado de março que conheci Fernando. Eu tinha ido ao supermercado fazer as compras do mês, empurrando aquele carrinho barulhento pelos corredores, quando esbarrei nele na seção de padaria. Literalmente esbarrei. Meu carrinho bateu no dele, derrubando um pacote de pães que ele acabara de pegar. Lembro do cheiro de pão fresco misturado com o aroma de café que vinha da cafeteria do supermercado. Lembro da minha face queimando de vergonha. Desculpa, desculpa mesmo, eu falei, abaixando para pegar o pacote do chão. Ele se abaixou ao mesmo tempo e nossas mãos se tocaram. Foi a primeira vez que senti a pele dele, macia, quente, com aquelas mãos grandes de homem que trabalha, mas que ainda são cuidadas. Ele sorriu, e aquele sorriso, Deus do céu, aquele sorriso iluminou todo o corredor do supermercado. Tinha uns olhos castanhos claros, quase mel, e um jeito gentil de olhar que me fez sentir vista pela primeira vez em anos. Sem problema, ele disse com uma voz calma, grave. Acidentes acontecem. Você está bem? Eu estava mais do que bem. Estava sentindo borboletas no estômago como uma adolescente boba. E eu já tinha 35 anos. Nos apresentamos ali mesmo, entre os pães franceses e os pães de forma. Fernando tinha 41 anos. Era viúvo havia 3 anos. Trabalhava como técnico em refrigeração. Tinha perdido a esposa num acidente de carro, me contou depois. E desde então vivia sozinho num apartamento pequeno na Zona Norte. Conversamos por 20 minutos ali no supermercado. Ele tinha um jeito tranquilo de falar, pausado, como se pensasse bem antes de dizer cada palavra. Me perguntou sobre mim, sobre meu trabalho, sobre o que eu gostava de fazer. Parecia genuinamente interessado. Quando nos despedimos, ele pediu meu telefone. Pode te ligar na semana que vem? Gostaria de te conhecer melhor, talvez tomar um café. Eu dei meu número com as mãos tremendo. Ele ligou na terça-feira seguinte. Lembro porque era dia 15 de março, dia em que eu sempre pagava as contas da casa. Atendi o telefone esperando ser a companhia de luz e era a voz dele, macia como veludo. Helena? É o Fernando, do supermercado. Marcamos para o sábado. Um café numa padaria perto da praça principal. Aquele primeiro encontro foi mágico. Ele apareceu de camisa social azul clara, com o cabelo penteado para o lado, cheirando a uma colônia suave que não era exagerada. Puxou a cadeira para eu sentar, pediu um café com leite para mim
sem eu precisar pedir, porque eu tinha comentado que era a minha bebida favorita. Conversamos por 3 horas. Ele me contou sobre a esposa, sobre como foi difícil superar a perda, sobre como estava recomeçando a viver agora. Eu contei sobre meu primeiro casamento fracassado, sobre minha mãe, sobre minha rotina solitária. Fernando era diferente de todos os homens que eu tinha conhecido. Não bebia, não fumava, não tinha vício, era católico praticante, ia à missa todo domingo, falava com respeito sobre a ex-esposa, sem rancor, apenas com uma tristeza mansa nos olhos. Tinha valores, princípios, dizia que acreditava no casamento, na fidelidade, em construir algo sólido com alguém. Era exatamente o que eu sempre tinha sonhado. Começamos a nos ver toda semana, sempre em lugares públicos, sempre respeitosos. Ele segurava minha mão quando caminhávamos, mas nunca tentou nada além disso. Quando nos despedíamos, me dava um beijo suave na testa, nada mais. Eu achava aquilo lindo, romântico, prova de que ele me respeitava, de que não estava interessado só em sexo como tantos outros homens. Minha mãe adorou ele desde o primeiro dia que o levei em casa. Fernando chegou com flores para ela, rosas amarelas que eram suas favoritas. Sentou na sala, conversou com ela por mais de 1 hora sobre os tempos antigos, sobre como a cidade tinha mudado, sobre receitas de bolo. Minha mãe, que era desconfiada com todo mundo, segurou minha mão na cozinha depois e disse: "Esse é um homem bom, Helena, um homem de verdade. Não deixa ele escapar." 6 meses depois, Fernando me pediu em casamento. Foi numa noite de setembro, após a missa de sábado. Estávamos caminhando na praça e ele parou debaixo de uma árvore de ipê amarelo. As flores tinham caído e formavam um tapete dourado no chão. Ele segurou minhas mãos, olhou nos meus olhos com aquela intensidade calma dele e disse: "Helena, eu sei que a vida já nos machucou antes, mas eu acredito que Deus colocou você no meu caminho para recomeçarmos juntos. Você aceita se casar comigo? Construir uma família e envelhecer ao meu lado?" Eu chorei como não chorava há anos. "Claro que sim, Fernando. Claro que sim." Ele me abraçou forte e ali, no meio daquelas flores amarelas, eu senti que finalmente tinha encontrado meu lugar no mundo. Finalmente alguém me queria de verdade. Alguém me escolhia. Casamos em dezembro, numa cerimônia simples na igreja do bairro. Eu usei um vestido branco discreto, ele um terno cinza. Minha mãe estava na primeira fila, chorando de felicidade. Alguns colegas do meu trabalho foram, e os primos dele. O padre falou sobre o sacramento do matrimônio, sobre união, sobre respeito mútuo. Fernando apertou minha mão durante toda a cerimônia. Quando chegou a hora de nos beijarmos, ele deu um beijo rápido, casto nos meus lábios. Eu achei fofo. Ele era tímido, reservado. Isso ia mudar depois, bem. Na intimidade da nossa casa, das nossas noites, tudo seria diferente. Mas não foi. Na nossa noite de núpcias, no hotel simples que tínhamos reservado, Fernando estava nervoso, muito nervoso, suava frio, mal conseguia me olhar nos olhos. Disse que estava cansado da festa, que talvez fosse melhor apenas descansarmos, dormir abraçados. Eu entendi, achei que entendia. Ele era viúvo, estava recomeçando após anos sozinho, precisava de tempo. Voltamos para o apartamento que ele tinha alugado para nós. 2 quartos, sala pequena, cozinha apertada, mas funcional. Eu arrumei tudo com carinho, coloquei cortinas novas, comprei lençóis floridos, deixei tudo cheiroso e acolhedor. Minha mãe ficou morando sozinha na nossa antiga casa, mas eu ia visitá-la 3 vezes por semana. Passaram-se semanas. Fernando era carinhoso, atencioso, me ajudava nas tarefas de casa, levava o lixo para fora, consertava o que quebrava. Mas na hora de dormir, virava de lado. Dizia boa noite com um beijo na testa e apagava a luz.
Eu ficava deitada ao lado dele, sentindo o calor do seu corpo tão perto, mas tão distante, me perguntando o que havia de errado comigo. Tentei conversar com ele algumas vezes, sempre de forma delicada, sem pressionar. Fernando, está tudo bem? Você está feliz comigo? Ele sorria, passava a mão no meu rosto e dizia: Claro que estou, Helena. Você é a melhor coisa que me aconteceu. Só estou cansado do trabalho, sabe como é? Preciso descansar. E eu acreditava, sempre acreditava. Os meses foram passando e virando um ano inteiro de casamento, e meu marido nunca tinha me tocado de verdade, nunca tinha me desejado. Eu comecei a me olhar no espelho com outros olhos, olhos críticos, cruéis. Meu corpo, aos 36 anos, não era mais o de uma jovem. Tinha estrias nas coxas, celulite, uns quilinhos a mais na barriga. Meus seios caíam um pouco, minha pele não era mais firme como antes. Será que era isso? Será que Fernando me achava feia? Será que ele se arrependia de ter se casado comigo? Comecei a fazer dieta. Cortei pão, cortei arroz, cortei tudo que tinha gosto bom. Passava fome, contava cada caloria. Comprei uma fita de ginástica e fazia exercícios na sala toda manhã antes de ir trabalhar. Fernando notava, claro. Helena, você está emagrecendo muito. Isso não está saudável. Come direito, por favor. Mas como ele podia dizer isso? Como ele podia falar de saúde quando me rejeitava toda noite? Mudei meu cabelo, deixei crescer, depois cortei curto, depois pintei de um castanho mais claro. Comprei roupas novas, mais justas, mais decotadas. Comecei a usar maquiagem mais marcante, batom vermelho, perfumes diferentes. Tentava me arrumar bonita quando ele chegava do trabalho. Colocava camisolas de renda, daquelas que vi nas revistas femininas na banca. Mas nada funcionava. Fernando olhava, sorria com carinho, me abraçava de lado e dizia: Você está linda, meu amor. Mas não me tocava. Nunca me tocava. As outras mulheres no trabalho falavam sobre seus maridos, reclamavam, na verdade. Cristina, que trabalhava na recepção, vivia dizendo: Meu José não me deixa em paz. Toda noite é a mesma coisa. O homem não cansa nunca. Eu fingia dar risada, fingia achar normal, mas por dentro morria de inveja. Inveja de ter um marido que a desejasse, mesmo que ela reclamasse de. Durante o almoço, as conversas sempre descambavam para aquele assunto. Rosilene, a contadora mais velha, contava histórias picantes sobre o marido dela. Ontem, o Fábio chegou em casa com uma surpresa, dizia ela com aquele sorriso malicioso. Não vou contar detalhes, mas digamos que passamos a noite inteira acordados. As outras riam, faziam perguntas, queriam saber mais. Eu ficava quieta, mexendo na comida do meu prato, sentindo um peso enorme no peito. Um dia a Cristina me perguntou diretamente: E você, Helena? Como está a vida de casada? O Fernando é carinhoso? Senti meu rosto queimar. Todas pararam de comer e me olharam, esperando minha resposta. É ótimo. Ele é muito carinhoso, muito atencioso, a gente é muito feliz. Menti com um sorriso nos lábios, mas por dentro estava gritando. Por dentro estava morrendo de vergonha de admitir que meu próprio marido não me queria. Comecei a inventar histórias falsas sobre nossa intimidade, sobre noites românticas que nunca aconteceram. Fazia isso para não parecer patética, para não ser a coitada do escritório, para não ter que admitir que havia algo profundamente errado comigo, algo tão repulsivo que nem meu próprio marido conseguia me tocar. À noite, deitada ao lado dele, eu chorava em silêncio. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, molhando o travesseiro, enquanto ouvia a respiração pesada dele, dormindo tranquilo. Como ele conseguia dormir tão bem? Como conseguia me ignorar daquele jeito, sem nenhuma culpa? Será que ele não percebia o quanto eu sofria? Ou será que percebia e simplesmente não se importava? 2 anos de casamento. Depois, 3. Minha mãe começou a perguntar sobre netos. Helena, quando você vai me dar um netinho? Já estão juntos há tanto tempo.
Eu desviava o assunto, inventava desculpas. Estamos esperando o momento certo, mãe. Fernando quer juntar mais dinheiro primeiro. Ela aceitava, mas eu via a decepção nos olhos dela. Via que ela queria segurar um bebê no colo antes de partir, porque a saúde dela estava cada vez pior. Fernando era perfeito em tudo, menos naquilo. Chegava em casa no horário certo, trazia o salário todo para casa, me ajudava nas tarefas domésticas. Aos domingos íamos à missa juntos, depois visitávamos minha mãe. Ele segurava minha mão durante os passeios, me presenteava no meu aniversário, nunca esquecia datas importantes. Era gentil, educado, respeitoso, um marido modelo. Mas não, era meu marido de verdade. Era apenas um companheiro de apartamento, um amigo que dormia na mesma cama. Comecei a procurar explicações. Li livros sobre relacionamentos, sobre impotência masculina, sobre traumas. Será que era por causa da ex-esposa dele? Será que ele ainda a amava tanto, não conseguia estar com outra mulher? Tentei conversar sobre isso com ele uma noite. Fernando, você ainda pensa muito na Márcia? Ele estava lavando a louça e parou com um prato na mão. Penso às vezes, claro. Ela foi importante para mim. Mas isso não tem nada a ver com você, Helena. Você é minha esposa agora. Eu te amo. Por que está perguntando isso? Porque você nunca... A gente nunca... Eu tentei dizer, mas as palavras morreram na minha garganta. A vergonha era grande demais. Fernando secou as mãos, veio até mim e me abraçou. Eu sei que tenho sido um pouco distante. É que eu tenho estado muito estressado no trabalho, muitos problemas para resolver, mas isso vai passar, você vai ver. Tenha paciência comigo. Paciência, sempre paciência. Quantas vezes ele já tinha dito isso? Quantas vezes eu já tinha esperado que as coisas mudassem? 3 anos viraram 4. 4 anos dividindo a mesma cama como irmãos, como estranhos. 4 anos me sentindo feia, indesejada, insuficiente. Minha mãe faleceu quando completamos 4 anos e meio de casados. Foi rápido, um infarto durante o sono. Fernando foi maravilhoso durante o luto. Segurou minha mão no velório, organizou tudo. Cuidou de mim quando eu não conseguia sair da cama de tanta tristeza. Me trouxe chá, fez comida, passou a mão no meu cabelo enquanto eu chorava. Era tão carinhoso, tão presente em tudo. Menos naquilo, mesmo no luto, mesmo na vulnerabilidade, ele não me tocava. Uma noite, uns 2 meses depois da morte da minha mãe, eu não aguentei mais. Estava deitada ao lado dele, olhando para o teto no escuro, sentindo aquele vazio enorme dentro de mim. Fernando, eu preciso saber a verdade. O problema sou eu? Você não me acha atraente? Ele virou para o meu lado e até no escuro eu podia sentir o desconforto dele. Helena, não é nada disso. Você é linda, sempre foi. O problema sou eu, não você. Eu tenho algumas questões que preciso resolver. Mas vai melhorar, eu prometo. Questões. Que questões eram essas? Médicas, psicológicas, emocionais. Ele não explicava, nunca explicava. E eu não insistia porque tinha medo da resposta. Tinha medo de ouvir que era culpa minha sim, que meu corpo não o atraía, que ele tinha cometido um erro ao se casar comigo. Então algo mudou. Pequenas coisas, quase imperceptíveis. Fernando começou a chegar mais tarde do trabalho. Meia hora de atraso, depois 1 hora, depois 2, sempre com desculpas razoáveis. Tive que fazer hora extra. O chefe pediu para eu terminar um serviço urgente. Peguei trânsito. Eu acreditava porque não tinha motivos para duvidar. Fernando nunca tinha me dado motivos para desconfiar dele. Mas comecei a notar outras coisas. Ele passou a tomar banho assim que chegava em casa, mesmo já tendo tomado de manhã. Trocava de roupa imediatamente, colocava as roupas direto na máquina de lavar. Começou a dormir com o celular virado para baixo na mesinha de cabeceira. Antes, ele deixava virado para cima, a tela acesa com as notificações. Agora estava sempre de cabeça para baixo, sempre no silencioso. Uma tarde, eu cheguei mais cedo do trabalho. Tinha ido ao dentista e fui
liberada depois da consulta. Entrei em casa e ouvi o chuveiro ligado. Fernando estava no banho. Vi a calça jeans dele jogada no chão do quarto e algo caiu do bolso. O celular dele. Meu coração acelerou. Eu nunca tinha mexido nas coisas dele. Nunca tinha desrespeitado sua privacidade. Mas, naquele momento, com aquele aparelho ali no chão, brilhando com uma notificação nova, algo dentro de mim gritou para eu olhar. Peguei o celular com as mãos tremendo. A tela estava acesa com uma mensagem que acabara de chegar. Era de um número sem nome salvo, apenas os dígitos. Estou com saudades de ontem. Quando a gente se vê de novo? Meu estômago revirou. Li a mensagem 3 vezes, 4 vezes, tentando encontrar alguma outra interpretação que não fosse a óbvia. Mas não tinha. Era exatamente o que parecia ser. O barulho do chuveiro parou. Entrei em pânico. Coloquei o celular de volta no chão, exatamente como estava, e saí correndo do quarto. Fui para a cozinha. Abri a geladeira sem saber o que estava fazendo, apenas precisando parecer ocupada, precisando disfarçar o terremoto que estava acontecendo dentro de mim. Fernando saiu do banheiro assobiando uma música, assobiando, como se nada estivesse errado, como se não tivesse acabado de receber uma mensagem de outra pessoa dizendo que estava com saudades dele. Helena, você chegou cedo, ele disse, aparecendo na cozinha com uma toalha enrolada na cintura, o cabelo ainda molhado. Minha voz saiu estranha quando respondi. O dentista terminou rápido. Ele se aproximou e me deu um beijo na testa. Aquele beijo de sempre, casto e distante. Vou fazer o jantar hoje, você deve estar cansada. Pode descansar. Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de formar palavra. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Deitada ao lado dele, fingi estar dormindo enquanto minha mente não parava. Quem era? Há quanto tempo? Era alguém do trabalho dele? Uma vizinha? Uma ex-namorada? E o pior, o que eles faziam quando se encontravam? Tudo aquilo que ele nunca fez comigo? Todas aquelas coisas que eu implorava em silêncio, que eu desejava todas as noites, ele estava fazendo com outra pessoa? Comecei a prestar atenção em tudo, nos mínimos detalhes. Na terça-feira seguinte, ele disse que tinha uma emergência no trabalho, um ar-condicionado que tinha quebrado num restaurante e precisava ser consertado à noite. Saiu às 7 da noite e voltou só às 11. Chegou em casa com aquele mesmo ritual, direto para o banho, roupa na máquina. Mas dessa vez notei algo mais. Uma marca no pescoço dele, avermelhada, escondida atrás da orelha. Quando perguntei o que era, ele nem pestanejou. Me arranhou num cano, estava num espaço apertado. Você sabe como é. Na sexta-feira ele chegou com um cabelo diferente. Estava penteado de um jeito que nunca vi antes, com um gel, arrumado, perfumado demais para alguém que tinha passado o dia consertando refrigeradores. Quando comentei sobre o cabelo, ele deu de ombros. Passei no barbeiro na hora do almoço. Estava precisando. Mentiras. Todas mentiras. Eu sabia agora. Sentia no fundo da alma que cada palavra que saía da boca dele era uma mentira. Mas o pior não era a mentira. O pior era que eu ainda não tinha coragem de confrontá-lo. Tinha medo do que ia descobrir. Tinha medo de que meus piores receios se confirmassem. Que havia algo tão errado comigo que meu próprio marido precisava procurar outras mulheres para se satisfazer. Que eu não era suficiente. Que nunca seria. No trabalho, eu mal conseguia me concentrar. Cristina percebeu que algo estava errado. Helena, você está bem? Está tão quieta ultimamente? Forcei um sorriso. Estou só cansada, é só isso. Mas ela não se convenceu. Olha, se você precisar conversar, estou aqui, tá? A gente se conhece há anos. Eu sei quando algo está te incomodando. Quase contei. Quase desabei ali mesmo e contei tudo. Mas o orgulho foi mais forte, a vergonha foi mais forte. Comecei a segui-lo, não fisicamente, mas de outras formas.
Olhava o extrato do cartão de crédito dele quando chegava pelo correio. Procurava recibos nos bolsos das calças antes de lavar. Checava a quilometragem do carro dele, fazendo cálculos mentais sobre se batia com os lugares que ele dizia ter ido. Virei uma detetive dentro da minha própria casa e odiava cada segundo disso. Odiava o que eu estava me tornando. Encontrei um recibo de motel. Estava amassado no fundo da mochila dele, aquela mochila velha que ele usava para carregar as ferramentas de trabalho. Motel Estrela do Sul, dizia o papel. Data: 15 de agosto. Horário de entrada: 14h30. Horário de saída: 18h. 4 horas. Ele tinha passado 4 horas num motel com alguém. No dia que me disse que estava fazendo manutenção num supermercado do outro lado da cidade. Sentei no chão do nosso quarto com aquele recibo na mão. Não chorei. Já não tinha mais lágrima. Só sentia um vazio imenso, uma dor surda que não tinha nome. 5 anos. 5 anos de casamento e ele nunca tinha me levado nem para um jantar romântico direito, mas levava outra pessoa para um motel. Gastava tempo, dinheiro, energia com outra pessoa. Enquanto eu definhava na nossa cama, me sentindo feia e indesejada, ele estava lá fora vivendo uma vida paralela. Guardei o recibo numa caixinha no fundo do meu armário, junto com algumas outras coisas que tinha encontrado. Um bilhete escrito à mão que dizia: "Obrigada por hoje. Foi maravilhoso." Um preservativo no porta-luvas do carro dele. Sim, preservativo. O homem que nunca me tocou carregava preservativos no carro. A ironia era tão cruel que até dava vontade de rir. Ele começou a trabalhar aos sábados, ou pelo menos era isso que dizia. "Preciso fazer uns bicos extras, Helena. A gente precisa juntar dinheiro, você sabe como as coisas estão difíceis." E eu, patética como era, ainda preparava marmita para ele levar. Ainda passava suas camisas, ainda deixava tudo arrumado para quando ele saísse. Porque no fundo mesmo, eu ainda tinha uma esperança absurda de que tudo aquilo fosse um mal-entendido gigante. Um sábado ele esqueceu o celular em casa. Estava na mesinha da sala, vibrando sem parar. Peguei o aparelho e vi as notificações enchendo a tela. Mensagens de WhatsApp, muitas mensagens, todas do mesmo número sem nome. Meu coração bateu tão forte que pensei que ia sair do peito. Dessa vez eu ia olhar. Dessa vez eu precisava saber. O celular tinha senha. Claro que tinha. Tentei a data de nascimento dele. Errado. Tentei a nossa data de casamento. Errado. Tentei a data de nascimento da ex-esposa dele. Errado. 3 tentativas e o celular bloqueou temporariamente. Lágrimas de frustração escorreram pelo meu rosto. Eu estava tão perto de descobrir a verdade. Mas então me lembrei. Uma vez, há muito tempo, ele tinha mencionado um número que usava para tudo. O número da casa onde cresceu. 2847. Digitei os números com as mãos tremendo. O celular desbloqueou. Entrei no WhatsApp e abri a conversa mais recente. O que vi me destruiu. Não eram apenas mensagens, eram fotos, vídeos, conversas explícitas, detalhadas, sobre coisas que eu nunca tinha experimentado, sobre coisas que eu implorava em silêncio que ele fizesse comigo. E não era uma pessoa, eram várias, 3 conversas diferentes, 3 mulheres diferentes, todas com fotos de perfil, todas com nomes salvos agora que eu estava dentro do aplicativo. Amanda, Júlia, Patrícia. Passei a mão pelas conversas, lendo tudo, vendo tudo. Meu estômago embrulhava a cada nova mensagem. Amanda parecia ser a mais recente. As mensagens eram de ontem à noite, quando ele tinha dito que estava assistindo futebol com um amigo. "Amanhã eu consigo escapar de novo. Mesma hora, mesmo lugar?" A resposta dela: "Mal posso esperar. Você é incrível, sabia?" Júlia era diferente. As conversas com ela eram mais antigas, de meses atrás, mas eram intensas, cheias de detalhes sobre encontros, sobre o que faziam juntos. Ela mandava fotos, muitas fotos,
E ele respondia com áudios, com aquela voz que eu conhecia tão bem, dizendo coisas que nunca tinha dito para mim. Patrícia era a pior, porque as conversas mostravam que não era só sexo. Ele falava sobre sentimentos com ela, dizia que estava confuso, que gostava dela, que não sabia o que fazer. Ela perguntava sobre mim, sobre sua esposa, e ele respondia: é complicado. Ela é boa pessoa, mas não é o que eu preciso. É diferente com você. Ouvi a chave na porta. Ele estava voltando. Tinha esquecido o celular e voltou para buscá-lo. Tranquei o celular rapidamente, coloquei de volta na mesinha exatamente como estava. Quando Fernando entrou pela porta, eu estava sentada no sofá, com as mãos no colo, olhando para ele. Realmente olhando para ele pela primeira vez em muito tempo. Esqueci o celular, que cabeça a minha, ele disse com um sorriso, pegando o aparelho. Ainda dá tempo de chegar no serviço. Já preparou o almoço? Estou com fome. Preparei o almoço. Não sei como consegui, mas preparei. Cortei os legumes, temperei o frango, coloquei o arroz no fogo, tudo no automático, como um robô executando uma programação. Fernando comeu, elogiou a comida, disse que estava deliciosa como sempre. Lavou o prato, me deu um beijo na testa e saiu de novo. Tchau, meu amor. Volto à noite. E eu fiquei ali, parada no meio da cozinha, sentindo que ia explodir. Não explodi. Guardei tudo dentro de mim, como tinha feito nos últimos 5 anos. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu tinha certeza. Não eram mais suspeitas, não era mais paranoia. Era real. Meu marido tinha uma vida inteira escondida de mim. Várias vidas, na verdade. Enquanto eu me culpava, me odiava, me destruía por dentro achando que o problema era eu, ele estava lá fora se satisfazendo com outras mulheres. 3. Pelo menos 3 que eu tinha visto. Quantas mais existiam? Passei o resto do sábado planejando. Pela primeira vez em 5 anos, eu não estava mais na defensiva. Não estava mais me culpando. Estava com raiva. Uma raiva fria, calculada, que queimava no fundo do peito como brasa. Eu precisava de provas concretas. Precisava confrontá-lo de um jeito que ele não pudesse negar, não pudesse inventar mais desculpas, não pudesse me fazer sentir louca. Na segunda-feira, liguei para um número que a Cristina tinha me dado meses atrás, quando estava desconfiada do próprio marido. Era um detetive particular, um senhor de uns 50 anos, com escritório numa sala pequena no centro. Me apresentei, contei minha situação. Ele não pareceu surpreso, como se ouvisse histórias como a minha todos os dias. Talvez ouvisse mesmo. Quanto tempo de casados? Ele perguntou, anotando num bloco. 5 anos. 5 anos e ele nunca me tocou. Mas está traindo com pelo menos 3 mulheres diferentes. O detetive levantou os olhos do bloco e me olhou com algo que parecia pena. Senhora Helena, eu vou ser sincero com a senhora. Casos assim são mais comuns do que a gente imagina. Homens que mantêm uma fachada de casamento perfeito enquanto vivem outra vida. Vou conseguir as provas que a senhora precisa, mas prepare-se, porque pode ser pior do que imagina. Pior do que eu imaginava. Como poderia ser pior? Mas paguei o sinal. Dei todas as informações que ele pediu e voltei para casa. Fernando chegou às 9 da noite naquele dia. Disse que tinha tido problema com um ar-condicionado comercial, que tinha sido complicado. Tomou banho, jantou, me deu aquele beijo automático na testa e foi dormir. Eu fiquei acordada a noite inteira, olhando para o teto, pensando em como minha vida tinha se tornado aquela mentira. O detetive trabalhou rápido. Em 1 semana, já tinha informações. Me ligou pedindo para ir ao escritório dele. Quando cheguei, havia uma pasta marrom em cima da mesa. Grossa, pesada. Senhora, Helena, sente-se, por favor. Precisa estar preparada para o que vai ver. Sentei, com as mãos suando frio. Ele abriu a pasta e começou a mostrar as fotos. Fernando entrando num motel com uma mulher loira.
o mesmo motel do recibo que eu tinha encontrado. Fernando saindo de um apartamento com uma morena de cabelos cacheados. Fernando num estacionamento beijando uma ruiva dentro do carro dele. Eram todas elas, Amanda, Júlia, Patrícia. Eu reconhecia pelos cabelos, pelas fotos de perfil que tinha visto no celular dele. Mas tinha mais. O senhor pediu para investigar a fundo, então fui atrás do histórico dele. O detetive disse, virando mais página. Seu marido tem um perfil em site de relacionamento. Vários, na verdade. Usa fotos antigas, de quando era mais jovem. Se descreve como solteiro, disponível. As conversas são explícitas. Ele mostrou prints de tela, dezenas deles. Conversas com mulheres diferentes, marcando encontros, trocando mensagens íntimas. Havia datas, horários, lugares. Sentia a sala girar. O detetive continuou. Tem mais uma coisa, senhora Helena, e essa vai ser difícil de ouvir. Ele puxou outra foto. Seu marido frequenta casas de massagem, aquelas que oferecem serviços extras. Tem uma na Avenida Paulista que ele vai toda terça-feira, no horário de almoço. Conversei com a dona, ela confirmou que ele é cliente regular há mais de 3 anos. 3 anos. Há 3 anos ele estava pagando por sexo enquanto me deixava sozinha na nossa cama. Há 3 anos ele tinha toda uma rotina, toda uma vida secreta. E eu não sabia de nada. Estava tão ocupada me odiando, me culpando, me destruindo, que não percebi o óbvio. Quanto eu te devo? Perguntei, com a voz saindo mais firme do que eu esperava. O detetive me disse o valor. Paguei à vista, peguei a pasta e saí daquele escritório. Cada passo que eu dava na rua, sentia que estava acordando de um pesadelo de 5 anos, mas não estava acordando para algo melhor. Estava acordando para a realidade crua, brutal, de que eu tinha desperdiçado 5 anos da minha vida com um mentiroso. Cheguei em casa antes dele, espalhei todas as fotos na mesa da sala, coloquei os prints das conversas ao lado, os recibos de motel, tudo. Quando terminei, a mesa estava coberta de prova. Não tinha como negar, não tinha como inventar desculpas. Sentei no sofá e esperei. Fernando chegou às 7h30, entrou pela porta assobiando aquela música de sempre. Cumprimentou. Oi, amor, como foi seu dia? E então viu a mesa. Parou no meio da sala, com a mochila ainda nas costas e ficou branco. Completamente branco. Helena, eu posso explicar. Explica então, falei, cruzando os braços. Explica como você me deixou, me destruindo por 5 anos achando que o problema era comigo. Explica como você nunca me tocou, nunca me desejou, mas estava transando com 3 mulheres diferentes. Explica como você ia em casa de massagem toda terça-feira. Explica, Fernando. Estou esperando. Ele deixou a mochila cair no chão. Passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que eu conhecia bem. Helena, não era para você descobrir assim. Não era para você descobrir? A raiva explodiu dentro de mim. Então, como era para ser? Você ia continuar me enganando até quando? Até eu morrer? Até eu ter desperdiçado toda a minha vida com você? Não é o que você está pensando, ele começou, mas eu o interrompi. Não me diz o que eu estou pensando. Eu vi tudo, Fernando. As fotos, as mensagens, tudo. Você disse para uma delas que eu não era o que você precisava, que comigo era diferente. Então me explica, por que você se casou comigo? Por quê? Ele se sentou na cadeira, com o rosto entre as mãos, porque eu achei que ia funcionar. Achei que casar com uma mulher boa, direita, ia me fazer mudar, ia me fazer ser a pessoa que eu deveria ser. Mudar o quê, Fernando? Mudar o quê? Ele levantou o rosto e nos olhos dele havia lágrima. Eu tenho um problema, Helena. Um vício. Não. Consigo ficar com uma pessoa só. Nunca consegui. Com a Márcia era a mesma coisa. Eu traía ela também. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Então você sabia. Sabia desde o começo que ia me trair, que ia me machucar e casou comigo mesmo assim? Ele balançou a cabeça.
Eu queria mudar, juro que queria. Pensei que com você seria diferente, mas não consigo, Helena. Eu tentei, mas não consigo. É mais forte que eu. Levantei do sofá com as pernas bambas, mas a voz firme. Então, você me usou. Me usou como experiência, como terapia, como tentativa de se consertar. E quando não deu certo, quando percebeu que não ia conseguir mudar, simplesmente continuou me enganando. Ele tentou se aproximar, mas recuei. Não encosta em mim. Não se atreve a encostar em mim. Helena, por favor, eu te amo do meu jeito. Você é importante para mim. É a pessoa mais importante. Essas outras mulheres não significam nada. Não significam nada? Gritei. E foi a primeira vez em 5 anos que levantei a voz para ele. Você passou a tarde num motel com elas. Você mandou mensagens dizendo coisas que nunca disse para mim. Você pagou por sexo enquanto eu estava aqui me sentindo feia, indesejada, destruída. E elas não significam nada? Ele chorava agora, com o rosto vermelho soluçando. Eu sou doente, Helena. Eu preciso de ajuda. A gente pode ir num psicólogo, eu posso fazer terapia, a gente pode superar isso. Por favor, não me deixa. Eu não tenho ninguém além de você. Olhei para ele, para aquele homem que eu tinha amado, que eu tinha respeitado, que eu tinha colocado num pedestal por 5 anos, e senti nada. Absolutamente nada, além de um cansaço profundo. Você tem até o fim do mês para sair daqui, falei, com a voz calma, firme. Vou falar com um advogado amanhã. Quero o divórcio. Não quero sua desculpa. Não quero sua terapia. Não quero mais nada de você. Peguei minha bolsa e fui em direção à porta. Aonde você vai? Ele perguntou desesperado. Para a casa que foi da minha mãe. Vou passar uns dias lá. Quando eu voltar, quero você fora daqui. Passei 3 dias na casa da minha mãe. 3 dias dormindo no quarto dela, sentindo o cheiro dela ainda impregnado nos lençóis, chorando tudo que tinha guardado por 5 anos. Mas dessa vez não era choro de culpa. Não era choro de vergonha. Era choro de luto. Luto pela mulher que eu tinha sido, pela vida que eu tinha desperdiçado, pelo tempo que nunca ia voltar. No 3º dia, a Cristina apareceu na porta. Tinha ligado para ela, contado tudo, e ela largou o trabalho para vir me ver. Me encontrou sentada na cozinha tomando café requentado, com olheiras profundas e o cabelo despenteado. Helena, meu Deus, ela disse, me abraçando forte. Eu sinto muito, sinto tanto. Mas saiba de uma coisa, você foi corajosa. Muitas mulheres teriam ficado, teriam aceitado as desculpas dele. Você foi forte, forte. Eu não me sentia forte, me sentia quebrada, destruída, vazia, mas tinha feito o que precisava fazer. No dia seguinte, fui ao advogado, um homem sério, de óculos, que me ouviu com atenção e anotou tudo. Com essas provas, o divórcio será rápido, ele disse, e justo. Você tem direito à metade de tudo que foi construído durante o casamento. Não quero nada dele, respondi. Só quero minha liberdade. Voltei para o apartamento 1 semana depois. Fernando tinha saído, como prometido. Deixou as chaves na mesa da sala, junto com uma carta. Não li. Joguei no lixo sem abrir. Não. Queria mais palavras dele, mais desculpas, mais mentiras. Comecei a embalar as coisas dele que tinham ficado para trás. Roupas, sapatos, aquelas ferramentas que ele tanto amava. Cada item que eu colocava na caixa era como arrancar um pedaço de uma vida que não era mais minha. Encontrei um caderno escondido no fundo do armário dele. Curiosidade mórbida me fez abrir. Eram anotações, datas, nomes, lugares, um diário dos encontros dele. Li algumas páginas e depois fechei, sentindo náusea. Ele tinha documentado tudo, cada traição, cada mentira, cada momento que ele estava destruindo nosso casamento. Como alguém faz isso? Como alguém consegue viver essa vida dupla sem enlouquecer? Os dias foram passando devagar. Continuei trabalhando, porque precisava da rotina, precisava de algo para me ancorar.
As colegas no escritório sabiam agora. Cristina tinha contado e todas foram gentis comigo. Rosilene, a contadora mais velha, me chamou para almoçar num dia. Helena, você vai superar isso. Eu sei que não parece agora, mas vai. Você é jovem ainda, tem 40 anos. Tem uma vida inteira pela frente. 40 anos. Parecia velha demais para recomeçar. Jovem demais para desistir. Estava no limbo, sem saber quem era sem Fernando, sem saber como construir uma vida sozinha depois de tanto tempo. À noite, deitada na cama que tinha sido nossa, sentia o peso da solidão. Mas era uma solidão diferente. Não era aquela solidão sufocante de estar ao lado de alguém que não te quer. Era uma solidão limpa, honesta. O divórcio saiu em 3 meses, rápido, como o advogado tinha prometido. Fernando não contestou nada, não pediu nada. Acho que carregava culpa suficiente para não tentar dificultar. Ou talvez simplesmente não se importasse. Assinei os papéis numa tarde de quinta-feira e quando saí do cartório, olhei para o céu cinzento e senti algo estranho. Não era felicidade, mas também não era tristeza, era alívio. Comecei terapia, algo que deveria ter feito anos atrás. A psicóloga, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar gentil, me fez perguntas que ninguém nunca tinha feito. Por que você aceitou ser tratada daquele jeito por tanto tempo? Por que você se culpou em vez de questionar? E eu não tinha respostas fáceis, porque achei que era minha obrigação aguentar, porque achei que casamento era para sempre. Não importa o custo, porque me ensinaram que mulher boa é mulher que aguenta. Levou meses de terapia para eu começar a desconstruir essas crenças, para entender que eu não tinha sido fraca por ter ficado. Tinha sido humana. Tinha sido alguém criada numa geração que ensinava mulheres a se anularem, a se adaptarem, a serem pequenas, e levaria mais meses ainda para eu me perdoar por ter acreditado nas mentiras dele, por ter deixado que ele me fizesse sentir inadequada. 1 ano depois do divórcio, decidi vender o apartamento. Não conseguia mais morar ali. Cada cômodo tinha memórias que me sufocavam. Vendi por um preço justo e comprei uma kitnet pequena, só minha, num bairro diferente. Decorei do meu jeito, com cores que eu gostava, com plantas nas janelas, com fotos da minha mãe na parede. Era pequeno, mas era meu, verdadeiramente meu. Comecei a fazer coisas que nunca tinha feito. Entrei para um grupo de caminhada aos sábados. Voltei a estudar, fazendo um curso técnico em administração que sempre quis, mas nunca tive coragem. Deixei o cabelo crescer, parei de tentar ser bonita para os outros e comecei a ser bonita para mim. Engordei uns quilos e não me importei. Meu corpo não precisava mais da aprovação de ninguém. Encontrei Fernando uma vez, por acaso, no supermercado. O mesmo supermercado onde nos conhecemos anos atrás. Ele estava na fila do caixa, comprando cerveja e salgadinhos. Parecia mais velho, mais cansado. Nossos olhos se cruzaram e ele abriu a boca como se fosse dizer algo. Mas eu simplesmente virei e fui para outro caixa. Não tinha mais nada a dizer para ele. Não tinha raiva, não tinha mágoa. Tinha apenas indiferença. E essa indiferença foi a maior libertação. 2 anos após o divórcio, conheci Mário. Não foi nada cinematográfico. Nada de amor à primeira vista. Ele era colega do curso que eu estava fazendo, viúvo também, 10 anos mais velho que eu. Começamos conversando sobre trabalhos da faculdade, depois tomando café após as aulas. Ele era gentil, respeitoso, mas diferente de Fernando. Quando Mário olhava para mim, eu via desejo verdadeiro nos olhos dele. Via admiração, via interesse genuíno. Na nossa terceira saída, ele segurou minha mão e perguntou: "Posso te beijar?" E aquela pergunta, aquele pedido de permissão me fez chorar, porque Fernando nunca tinha perguntado, nunca tinha se importado com o que eu queria. Beijei Mário ali, no meio da praça, e foi como acordar de novo.
Como lembrar que eu era uma mulher, que eu tinha desejos, que eu merecia ser tocada com carinho? Não nos casamos, não moro com ele. Aprendi que não preciso de papel assinado ou vida compartilhada para ser feliz. Nos vemos nos fins de semana, viajamos juntos às vezes, temos nossa intimidade que é saudável e recíproca. Ele respeita meu espaço, eu respeito o dele. E está bom assim? Está mais do que bom. Hoje, aos 62 anos, olho para trás e vejo aquela mulher de 40 que descobriu a traição do marido. Vejo o quanto ela sofreu, o quanto se culpou, o quanto demorou para entender que nunca foi culpa dela e queria poder voltar no tempo e abraçá-la, dizer para ela que ia ficar tudo bem, que a dor ia passar, que ela ia se reconstruir mais forte, mais consciente, mais ela mesma. Se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, deixa eu te dizer uma coisa: não é culpa sua, nunca foi. Se alguém te trai, te engana, te faz sentir pequena, o problema não está em você, está neles. E você tem direito de partir, tem direito de recomeçar, tem direito de ser feliz, mesmo que isso signifique ficar sozinha por um tempo. Sozinha não é solidão. Sozinha é liberdade quando você aprende a se amar primeiro. Eu perdi 5 anos da minha vida. 5 anos me culpando, me destruindo, me anulando. Mas ganhei 22 anos de reconstrução. 22 anos aprendendo quem eu realmente sou. 22 anos descobrindo que eu sou suficiente. Sempre fui. Só precisava acreditar nisso. Fernando tentou entrar em contato algumas vezes ao longo dos anos. Mensagens, pedindo desculpas, ligações que eu nunca atendi. Soube por conhecidos em comum que ele se casou de novo, se divorciou de novo, que continua com os mesmos padrões, as mesmas mentiras. E não sinto pena dele. Não sinto raiva, sinto gratidão por ter tido coragem de sair quando ainda havia tempo de reconstruir minha vida. Se tem uma lição que aprendi com tudo isso, é que amor próprio não é egoísmo, é necessidade, é sobrevivência e que nunca, nunca mesmo devemos aceitar migalhas de afeto quando merecemos o pão inteiro. Que nosso valor não está enquanto alguém nos deseja, mas enquanto nós nos respeitamos e que recomeçar, não importa a idade, é sempre possível. Então, se você está assistindo isso, se identificando com minha história, saiba que você não está sozinha e que você merece mais. Merece ser amada de verdade, ser respeitada, ser desejada. E se não está recebendo isso, talvez seja a hora de fazer como eu fiz, juntar coragem, pegar suas coisas e reconstruir sua vida, porque você merece viver, não apenas existir. E eu estou aqui, aos 62 anos, vivendo, finalmente vivendo.